Deus é um Deus de promessas e pode ter prometido à sua vida muitas coisas, e hoje tudo aquilo que Deus prometeu na sua vida, você pode estar vivendo. E é bom viver uma promessa, é bom viver aquilo que Deus faz com a nossa vida. Todos os dias nós queremos levantar e acreditar, e aquela promessa lá atrás e tudo aquilo que Deus me prometeu. Será que eu vou viver? Será que isso realmente vai acontecer? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele te prometeu, algo vai acontecer na sua e na minha vida. O único problema é quando a promessa é maior do que Deus. Algumas pessoas, quando chegam no determinado momento de viver aquela promessa, abandonam Deus e olham mais para a promessa do que para o próprio Deus. O desejo, o sonho, a promessa, a realização, e Deus agora fica em segundo lugar. Então hoje, nessa manhã, vamos falar Deus maior do que a promessa. Antes de entrarmos no texto, minha oração pelo seu dia, pela sua manhã, pela sua quarta-feira, por esse dia especial, e que essa palavra faça você entender que tudo aquilo que Deus tem feito e colocado na sua vida nunca pode ser maior do que Ele. Ele tem te abençoado financeiramente, no trabalho, na igreja, aonde você tem sido, Deus tem sido bom. Nunca troque a bondade que Deus tem feito por você, pela presença dEle, por Ele e por tudo aquilo que Ele pode fazer. Mas antes de entrarmos no texto, a nossa oração. Porque sem a nossa oração não temos a conexão com o céu, e é o Espírito Santo que nos convence todos os dias do pecado, da justiça, do juízo. Precisamos chamá-lo, precisamos querer que Ele esteja perto, próximo das nossas vidas. Então vamos à nossa oração. Obrigado, Pai, te damos graça, mais um dia. Que privilégio é poder estar diante da sua palavra. Que essa mensagem, Deus, nos faça entender o primeiro mandamento com promessa: amarás a Deus acima de todas as coisas. É bom quando o Senhor realiza nas nossas vidas os sonhos, as promessas e alguns desejos que temos no coração. Mas nunca podemos esquecer que o Senhor é maior do que todas essas coisas. E ter essas coisas pode ser até prazeroso, sentir o cumprimento da promessa. Mas nunca podemos mais focar os nossos olhos na promessa e desfocar os nossos olhos do Senhor, que é o Todo-Poderoso, aquele que se agrada quando nós nos aproximamos de Ti, chamamos Sua presença, declaramos totalmente a nossa dependência dos céus. Então, nessa manhã, nos faz despertar através da Sua palavra. Aguardamos a promessa, estamos vivendo a promessa, mas não queremos fazer com que a promessa seja maior do que o Senhor nas nossas vidas. Nos ajude, nos ensine e nos demonstre através da Sua palavra tudo aquilo que precisamos fazer. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, obrigado pela presença. Obrigado a todos vocês que mais uma vez estamos aqui na nossa live de palavra diária e de oração. Então, Deus tem feito algumas promessas ou já cumpriu alguma promessa na sua vida? Será que você desejou tanto algo e Deus concedeu aquilo na sua vida, mas agora cadê aquele fogo? Cadê aquela alegria? Cadê aquele desejo de buscar? Eu ia para a igreja a pé, de bicicleta, de ônibus. Agora de carro eu vou viajar, vou curtir a vida. E Deus está falando, mas orou tanto a mim por esse carro, pediu tanto, eu abri uma porta, eu consegui um emprego, um trabalho, e agora a promessa que Ele queria está aí. Essa casa, essa promoção, só que agora eu fiquei em segundo lugar. Será que é isso realmente que Deus quer das nossas vidas? Que nós possamos olhar para as realizações e esquecer o dono da realização nas nossas vidas. Vamos a um texto muito conhecido, uma história que muitos aqui conhecem, mas essa história hoje vai despertar a nossa vida. E aí eu vou explicar a vocês o porquê aqui que eu entendi desse texto. O texto é Gênesis 22, a história de Abraão e de Isaac. Só que antes de Gênesis 22 tem Gênesis 12, 2. Gênesis 12, 2 diz assim: E far-te-ei uma grande nação, e abençoarei e engrandecerei o teu nome,
e serás tu uma bênção. Deus está falando isso para Abraão quando diz para ele: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Em nenhum momento Abraão ali questiona Deus, ele simplesmente sai dali e vai para o lugar que Deus designou. Isso já enche o coração de Deus de alegria de alguém que está obedecendo um determinado chamado específico. Aqui a gente já poderia falar sobre chamado. Quando Deus chama a sua vida por um propósito específico, você levanta um questionamento, ou mesmo sem entender, você fala: é para ir para lá? Estou indo. Abraão questionou: mas a minha família está aqui, eu vou fazer o que na terra que o Senhor vai me mostrar? Vou comer o que? Como vou pagar minhas contas? Então aqui Deus ele dá essa palavra para Abraão em Gênesis capítulo 12 e literalmente ele obedece. Aí a gente vai em Gênesis 22, e Gênesis 22 começa assim: e aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe a ele: eis-me aqui. Disse: toma agora teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre as montanhas que eu te direi. Então, peraí, em Gênesis 12, Deus chama Abraão e, sem Abraão questionar, ele sai da terra, da parentela e vai para o lugar onde Deus tinha declarado. Então ali era a promessa. Só que lá, em Gênesis 12:2, fala que ele vai fazer de Abraão uma grande nação. Isaque era a promessa da grande nação na vida de Abraão. E aí chega no 22, Deus fala para ele levar a promessa no Monte Moriá e oferecer-lhe ali em holocausto. Eu fico espantado às vezes quando eu leio esse texto ou ouço alguma pregação que fala de Abraão. Eu poderia identificar Abraão como o homem que não questiona Deus. Não importa as loucuras que Deus pediu para que Abraão fizesse, ele não questionou Deus em nenhum momento. Só que aí eu às vezes eu gosto de pegar a palavra de Deus e entender por que aqui no verso 1 de Gênesis 22 aconteceu depois dessas coisas. Então depois dessas coisas eu tenho que ir no verso 21. E no verso 21, lá no final do versículo, diz o seguinte, 33 e 34. Plantou um bosque em Berseba e invocou lá o nome do Senhor Deus Eterno. E peregrinou Abraão na terra dos filisteus por muitos dias. Quando eu pego esse verso 34 aqui, peregrinou Abraão na terra dos filisteus por muitos dias, eu consigo entender que alguma coisa Abraão estava fazendo ali que não estava agradando a Deus. De repente, a Bíblia não está dizendo, mas eu posso pensar algumas coisas que Deus coloca na nossa vida como promessa. Nós fechamos os nossos olhos para Deus e começamos a olhar para a promessa e fala: hoje eu não vou buscar, hoje eu não vou adorar, hoje eu quero só ficar aqui olhando para o meu carro, para a minha casa, para o meu trabalho, para a minha promoção, quero ficar aqui. Peregrinou Abraão na terra dos filisteus por muitos dias. Depois desse verso 34 de Gênesis 21, a gente pula para o 22 e começa essa história. E aconteceu depois dessas coisas. Que coisas? Peregrinou Abraão na terra dos filisteus por muitos dias. Disse a Abraão, Deus, e Abraão disse: eis-me aqui. E aí começa essa história espetacular, quando Abraão pega a sua promessa e fala: nada pode ser maior do que Deus na minha vida, do que o Senhor. Eu amo o meu filho Isaque é aquele ao qual o Senhor me prometeu lá em Gênesis capítulo 12:2, que de mim faria uma grande nação, mas se o Senhor quer te retirar de mim essa grande nação, eu vou obedecer. Vamos continuar lendo para a gente entender a riqueza desse texto aqui? Então, se levantou Abraão pela manhã de madrugada e abarroou seu jumento e tomou consigo 2 de seus servos e a Isaque seu filho, e cortou a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus dissera.
Ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe, ou seja, ao terceiro dia de caminhada, Deus mandou-lhe sair da terra dos filisteus e ir ao monte Moriá para sacrificar a promessa que ele tinha feito em Gênesis capítulo 12. Então disse Abraão aos moços: ficai-vos aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali, e havemos adorado, tornaremos a vós. Isso aqui é loucura. Olhar esse texto e tudo aquilo que Abraão estava fazendo em prol de um direcionamento de Deus é perfeito, porque ele fala assim: os moços precisam ficar aqui. Sabe por quê? Porque existem pessoas que não podem caminhar contigo no lugar do sacrifício, que elas vão falar para você: por que você está fazendo isso? Por que você está fazendo esse jejum? Imagine se Abraão leva os moços, os 2 servos com ele, na hora de sacrificar Isaac, e fala: não, Abraão, pelo amor de Deus, não faz isso não, não mata seu filho não. Sabe o que eu entendo com isso daqui? Existem coisas que Deus vai falar contigo que só você vai entender, quem está do seu lado não vai entender. Quem está do seu lado não vai entender que é para você pegar aquilo que hoje está sendo maior do que Deus na sua vida e entregar. Não, não faça isso. Isso é sua vida, isso é seu trabalho, isso é seu sustento, esse é seu sonho, essa é a sua promessa. Então Abraão, com eu posso dizer assim, uma inteligência emocional tão grande, falou para os moços: fiquem aí, eu vou lá sacrificar com ele e volto. Isso é por isso que Abraão é esse homem que Deus colocou sobre a vida dele uma grande nação. E aí aqui, continuando, 6. E tomou Abraão a lenha e o holocausto, e pôs sobre a lenha do holocausto, e pôs sobre Isaque seu filho, e tomou fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, onde está o cordeiro para o holocausto? Disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Mais uma vez, inteligência emocional de Abraão. Abraão, ele poderia ter dito para o filho: não, meu filho, o holocausto é você. Mas Abraão, entendendo que tudo aquilo que Deus faz é perfeito, e às vezes nós queremos entender a perfeição de Deus porque ela está desconectada daquilo que nós acreditamos. Mas Deus te deu uma promessa, te deu uma casa, te deu um local bonito, te deu um ministério, e agora está falando: sai daí, não vai mais morar aí, vende esse lugar. E você: eu não estou entendendo nada. E aí, você vai obedecer ou você vai continuar amando mais a promessa do que o dono da promessa? Eu consigo entender que quando Abraão estava lá na terra dos filisteus, em Gênesis capítulo 21, verso 34, eu lembro que ele estava curtindo Isaac, olhava para Isaac e falava assim: você vai me dar uma grande nação porque você é uma promessa de Deus, você é uma promessa de Deus. Então ele estava curtindo aquela promessa e Deus falou: vamos ver realmente se o que você quer é mais a promessa do que a minha presença. E aí aqui Abraão fala para o seu filho: Deus proverá para si a oferta. Chegaram ao lugar que Deus dissera e edificou ali um altar e pôs a ordem a lenha. Amarrou Isaque seu filho e deitou no altar sobre a lenha. Aqui o texto nos diz que Isaque também questionou por que estava sendo amarrado e colocado na lenha para ser sacrificado. Só que eu consigo pensar um homem olhando para a promessa e falando assim: Deus me deu a promessa, Deus mandou destruir a promessa, porque maior na minha vida é Deus do que a promessa. Hoje eu estou falando sobre Deus maior do que a promessa. O problema de muitas pessoas é: não, Deus me deu uma promessa, então agora eu vivo mais a minha promessa do que buscar a Deus. E aí chega naquele determinado momento ali que Abraão amarra seu filho, coloca sobre a lenha, e aí vem do céu um anjo, brada do céu e disse: Abraão, Abraão, eis-me aqui. Então disse: não estenda a mão sobre o moço, e não lhe fará nada, porque agora sei que temes a Deus,
e não me negaste teu filho, teu único filho. Então levantou Abraão seus olhos, e eis que um carneiro detrás dele, travado pelos chifres no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu ali o holocausto em seu lugar. Sabe que eu fico pensando dessa história de Abraão, depois ele contando tudo para Isaac. Isaac não entendendo nada, porque estava sendo amarrado e colocado na lenha, se os dois estavam ali para oferecer um sacrifício a Deus e não tinha nenhum carneiro, não tinha nenhum animal para ser sacrificado, e aí está Isaac sendo sacrificado ali. Aí eu fico imaginando depois, Abraão ensinando para Isaac, sabe o que? Meu filho, durante um tempo, a Bíblia não diz isso, mas eu posso pensar isso e eu não estou denegrindo, como eu disse. Antes da aprovação de Abraão, Abraão estava na terra dos filisteus. Deus pede para ele ir ao Monte Moriá e levar a promessa. O que eu penso, meu filho, você é minha promessa. Durante um tempo, eu deixei de buscar Deus porque eu olhava para a sua vida e era tão maravilhado contigo, tudo aquilo que Deus tinha feito na minha vida, e eu olhava para você e via que você realmente iria me dar uma grande nação. E durante um tempo deixei de buscar, deixei de sacrificar, deixei de me aproximar de Deus, e a Deus pediu aquilo que eu mais amava. Em nenhum momento eu questionei, eu fui ao determinado local e levei e fiz aquilo que Deus me pediu para fazer. Só que num determinado momento, Deus, olhando o meu coração e toda a minha obediência, Ele já entendeu que nada na minha vida pode ser maior do que Ele. Eu te amo, Isaac, mas você sempre vai ser o segundo lugar na minha vida. Então eu consigo olhar para esse texto e olhar para um Abraão que desde Gênesis 12, que ouviu Deus falando para ele, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, e ele não questionou. Eu vejo também um Abraão, Gênesis 22, quando pega teu filho, teu único filho, e leva no lugar em sacrifício, e Abraão não questionou. Às vezes nós nos desviamos um pouco de buscar a Deus e olhamos para as nossas promessas, mas nós precisamos entender e ter o coração de Abraão para poder falar, sabe o quê? Não estou entendendo nada, mas não vou questionar aquilo que Deus está pedindo para que eu faça. Ele é maior do que tudo, maior do que todos, conhece todas as coisas. E de repente hoje você está aí, vivendo sem propósito, porque está curtindo mais a promessa do que o dono da promessa. O dono da promessa tem para mim e para a sua vida, como teve para Abraão, uma geração que está pela frente aí. Mas se ficarmos presos apenas tudo aquilo que Deus já concedeu para as nossas vidas nesse tempo, podemos não ouvir o que vem pela frente, podemos não entender e não saber qual é o próximo direcionamento de Deus para mim e para a sua vida. Então todos os dias vamos levantar, vamos entender e falar, Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor me deu até aqui. Mas sabe o que eu quero? Eu quero mais o Senhor do que minha casa, meu carro. O Senhor me levantou como pastor, como diácono. O Senhor me levantou como obreiro. Mas é uma promessa sim. Mas eu prefiro mais o Senhor do que o meu título de pastor. Eu prefiro mais o Senhor do que todos os bens que o Senhor tem me cercado. Eu prefiro mais o Senhor do que a promoção no trabalho. Olha, eu estou buscando essa promoção há tantos anos e ela chegou. Agora eu sou todo poderoso. Não troque Deus pela promessa. Isaac era a promessa na vida de Abraão, e Abraão, por algum motivo, a Bíblia não diz, mas por algum motivo Deus falou, eu vou tirar essa promessa. Se bem que o anjo diz aqui, eu bem sei que teme a Deus. Temer a Deus é sempre colocar Ele em primeiro lugar. E às vezes algumas coisas na nossa vida elas não caminham porque Deus está em segundo. Mas a Bíblia está dizendo, o primeiro mandamento com promessa, amarás a Deus acima de todas as coisas. Acima de todas as coisas é seu pai, sua mãe, seu filho, sua esposa, seu marido. Não, a família em primeiro lugar. Não, Deus em primeiro lugar. Porque a sua família não pode fazer por você aquilo que Deus pode fazer. Então a família é importante, mas Deus acima de todas as coisas. E aqui nesse momento,
O que Abraão ensina para mim e para você é que não importa a promessa que Deus tem feito na sua vida, a promessa sempre vai ser em segundo lugar. Glória a Deus, que Deus abençoe. Eu estou grato a Deus, pois aceito o querer do Senhor na minha vida. Elias, Deus te abençoe. Obrigado pela sua presença. Essa mensagem serviu para você. Essa mensagem é uma mensagem que precisa ser compartilhada com outras pessoas que estão colocando Deus em segundo lugar, estão com a sua vida completamente travada e bloqueada, porque agora eu já me realizei. Orei, jejuei, pedi a Deus, Deus me concedeu. Agora, Deus, segundo lugar, e o meu título, o meu posto, a minha casa, o meu carro, a minha viagem está em primeiro lugar. Então, que a gente possa entender hoje, Deus maior do que a promessa. Sempre será assim. Muitas coisas ainda vão acontecer na minha vida e na sua vida, mas nunca podemos nos esquecer que aquele que deu pode tirar. Aquele que fez pode chegar e fazer assim, mas Deus, ele não vai mentir nunca. Não vai, mas ele quer um relacionamento. Às vezes nós levantamos e falamos assim, eu não vou orar porque Deus já conhece todas as coisas e eu vou orar algo que Deus já conhece. Não, ele quer relacionamento, converse com ele. Deus, guarde a minha vida, estou indo trabalhar, guarde a minha casa, a minha família, me livra de todo mal. Eu sei que o Senhor é bom. As pessoas às vezes dão desculpa que não sabem orar. Não, eu preciso ter as palavras corretas. Deus não está nem aí preocupado pelas palavras corretas, Deus está preocupado com o coração, que quer ter um relacionamento com ele. E quando Deus disse a Abraão declarou o quê? Eis-me aqui. Será que Deus está falando contigo e você já esqueceu já há muito tempo de falar eis-me aqui para ele? Deus está Lacerda, Luquinhas, Deus está falando Radassa, e você, Deus está falando Marcelo, e você ainda não respondeu, eis-me aqui. Deus está falando Márcio, Lucas, e você ainda não falou, eis-me aqui. Abraão falou, eis-me aqui. Então falar para Deus, eis-me aqui, é querer ouvir dele um direcionamento que pode transformar as nossas vidas. Só que tem muitas pessoas hoje que estão vivendo a promessa, né? Não, eu estou vivendo a promessa. Peraí, Deus, segura um pouquinho aí que o Senhor me deu aqui agora e eu preciso viver isso intensamente. Eu preciso viver isso intensamente. Aqui, ó. Eu nem pedi para algumas pessoas já digitarem, mas já tem pessoas dizendo aqui, ó, eis-me aqui. É isso que Deus quer ouvir da sua vida. Tua vida está confortável? Todas as contas estão pagas, Deus tem sido bom? Nunca troque ele pela bondade que ele tem feito na sua vida. Eis-me aqui é ter coragem, porque Abraão disse eis-me aqui e pegou aquela promessa nas mãos e levou aquele monte e falou, essa promessa me dá prazer. Essa promessa me ajuda todos os dias, mas se Deus mandou eu sacrificar a promessa, eu vou sacrificar. Só que o que Deus quer, na verdade, não é que você sacrifique tudo aquilo que Ele te deu. A gente aprende nesse texto, Ele só quer que o seu coração esteja inclinado para isso. O coração de Abraão estava inclinado de falar, ninguém é mais importante na minha vida do que Deus. E pegou o seu filho, levou naquele monte, eu já sei que teu coração... Não precisa deixar o seu emprego, não. Não precisa fechar a sua empresa, não. Não precisa deixar o seu ministério, não. Eu já sei que o seu coração está mais ligado a mim do que as coisas que eu posso fazer na sua vida. Hoje a mensagem fala sobre isso. Deus maior do que a promessa. Eu tenho certeza que Deus vai cumprir a promessa dele na vida de todos que estão aqui. Só que quando esse dia chegar, se ainda não chegou, nunca esqueça que ele é maior do que aquilo que ele pode te dar. O problema das pessoas é esse: recebe a bênção e abandona o abençoador. Recebem a bênção e abandonam o abençoador. Mas hoje, essa live vai marcar a sua vida. O que eu queria pedir a vocês essa live fica salva aqui por 24 horas. Depois ela vai lá para o meu canal. Eu vou salvar esse vídeo. Na descrição desse vídeo eu vou deixar o meu Instagram pessoal e o canal onde você pode encontrar outras mensagens como essa, para você compartilhar nos seus grupos de WhatsApp,
para você compartilhar para os seus amigos, porque outras pessoas precisam ouvir isso. De repente você está olhando para algumas pessoas e Deus cumpriu a promessa na vida da minha amiga, do meu amigo, mas agora ele não vem mais o culto, ele não busca mais a Deus, agora ele fica o tempo todo distante de Deus. A promessa nunca será maior do que Deus. E eu quero orar agora pela sua vida, porque algumas pessoas já colocaram aí o eis-me aqui, como Abraão disse, né? Mas é um eis-me aqui para saber se você consegue entender que Deus, ele é maior do que a promessa que ele faz na sua vida. Porque é muito fácil falar, eis-me aqui, Deus vai me usar. Não, o eis-me aqui é para poder pegar aquilo que Deus te deu como promessa e sacrificar. Quantos estão dispostos a ter um coração a falar, Deus, eis-me aqui, não vou entender nada, mas o Senhor está pedindo para eu sacrificar isso, eu vou. E quando na verdade o que Deus quer é o meu e o seu coração. Então quero orar pela sua vida, mas se você puder, compartilhe essa mensagem depois que ela for salva aqui, comente, faça com que o Instagram possa entregar para mais pessoas. Se você comentar, colocar um coraçãozinho, colocar uma palminha lá, o Instagram vai... muitas pessoas precisam entender que Deus é maior do que a promessa, assim como Abraão entendeu. Quero orar pela sua vida nessa manhã. Obrigado, Pai, te damos graça. Mais uma vez, a sua palavra falou conosco. Isso quem pode fazer é o Espírito Santo. Quem traz a revelação da sua palavra para o nosso dia a dia, uma palavra escrita há muitos anos atrás, consegue encontrar a nossa vida hoje e fazer com que possamos entender que as promessas que estão chegando sobre a nossa vida nunca serão maiores do que o Senhor, do que o nosso Deus. Nunca podemos deixar de te buscar, porque o Senhor nos abençoou com casa, com carro, com promoção, com filhos, com viagens. Isso nunca será maior do que o Senhor. Abraão entendeu isso. O eis-me aqui de Abraão foi para que ele sacrificasse a promessa. Mas o Senhor, na verdade, não queria a promessa de Abraão e simplesmente o coração de Abraão. E naquele momento o Senhor renova os votos com ele, dizendo, farei de ti uma grande nação, porque você hoje entendeu que eu sou maior do que Isaac na sua vida. Pai, que nessa manhã possamos entender que nada é maior, melhor do que o Senhor nas nossas vidas. E queremos colocar a nossa vida como Abraão e dizer, eis-me aqui, Pai. O que tem nos impedido de ter um relacionamento mais íntimo contigo? Os bens, os favores, os desejos, que hoje possamos colocar tudo isso em segundo plano e colocar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas. Esse é o desejo do nosso coração. Fortaleça todos aqueles que estão aqui, estão vivendo esse momento de dificuldade, estão deixando de te buscar pelas coisas que o Senhor tem feito na vida deles, mas hoje o Senhor vai despertar muitas vidas através dessa live e o seu nome vai ser glorificado, porque muitos irão voltar para o lugar de onde não deveriam ter saído. A ti a honra, a glória e o louvor em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a todos, obrigado literalmente pela presença, que essa mensagem faça parte do seu dia a dia. Será que o que tem te impedido de se relacionar com Deus? Os prazeres, as promessas, os desejos. Então essa mensagem fica salva e amanhã nós estamos aqui às 6 horas da manhã. Você que acorda cedo, eu sei que tem pessoas que estão aqui que é de outro país, com fuso horário diferente, mas você que é aqui do Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, que acorda cedo, 6 horas da manhã, você já levanta o seu dia, já levanta da sua cama para o seu dia com uma mensagem que vai tirar a sua vida do lugar que estava e vai te colocar num outro patamar com Deus. Então que Deus te abençoe. Comente aí, vou agora deixar a live salva, comente aí, compartilhe, que outras pessoas precisam ter acesso a essa mensagem. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.